Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto de hoje do nosso programa é exames laboratoriais. Você tem feito exame de sangue, de urina e chega no laboratório e eles pedem para você fazer jejum ou não tomar determinado remédio ou não fazer atividade física. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de fazer o preparo corretamente para que o diagnóstico seja correto também, se você tiver algum problema de saúde. Para isso, eu recebo hoje a doutora Maria Gabriela De Luca, patologista, que vai explicar para a gente por que é necessário os preparos, como eles são feitos e a importância desse diagnóstico correto. Doutora Maria Gabriela, um prazer recebê-la novamente aqui no Saúde em Foco. Prazer é sempre meu, Jaqueline. Adoro conversar com você. E a gente também. Você sempre traz informações úteis. E essa do preparo dos exames era um programa que eu já queria fazer há bastante tempo, porque é muito importante ter esse preparo correto para que o resultado também seja correto, não é, doutora? A gente fala em laboratório, a gente usa não só a palavra patologia clínica, né, o termo patologia clínica, mas a gente atualmente usa o termo medicina laboratorial também para tratar dos exames laboratoriais. E a gente fala na medicina laboratorial que um resultado correto, ele depende proporcionalmente ao preparo e à coleta corretos, né? Então a gente diz que não adianta ter equipamentos de última geração se o paciente, o médico e a coleta forem mal feitos, né? Então, o resultado final do exame, que é essa informação que o médico e o paciente precisam, ele está diretamente relacionado com o preparo desse paciente. E o jejum é um desses preparos. E muitas vezes a pessoa, mais 8 horas, 12 horas de jejum. Por que o jejum é importante? Antigamente, o jejum ainda era mais importante, né? O jejum, na verdade, porque era tão necessário o paciente estar em jejum 8 ou 12 horas, né? Dependendo do exame. Porque quando você se alimenta, as gorduras vão para a corrente sanguínea. E antigamente, os nossos equipamentos, as metodologias eram menos avançadas, né? Menos tecnologia a gente tinha antigamente. E essa gordura, quando a gente centrifugava, que é um processamento que a gente faz com aquele tubinho que o sangue vai dentro, né, durante a coleta, a gente obtém o soro lá. E esse soro, quando tem gordura, a gente fala que o soro está lipêmico, tem lípides. E esses lípides tornam o soro turvo, né? Então, em vez dele ficar límpido, amarelinho, ele fica esbranquiçado e muito turvo, interferindo muito nos resultados dos exames, né? Principalmente dos bioquímicos, que são glicose, sódio, potássio, ureia, creatinina, colesterol, e dando resultados alterados, tá? Então, a lipemia antigamente interferia demais. Por quê? Porque nesses equipamentos a gente tem uma leitura colorimétrica e turbidimétrica. Traduzindo, é de acordo com a cor do soro e com a turbidez ou não desse soro. Então, por isso que interferia demais. Como hoje os equipamentos estão mais evoluídos, a tecnologia da medicina está muito mais avançada, até do que há 10, 15 anos atrás, isso foi diminuindo demais. Então, os equipamentos estão muito mais prontos para soltar um resultado mais correto, mesmo se ele estiver lipêmico, cheio de gordura. E houve aí uma mudança na questão de horas de jejum ou não jejum para exames bem rotineiros, como triglicerídeos, né? É isso, né, doutora? Em 2016, foram algumas especialidades médicas, algumas sociedades médicas mesmo, se reuniram e eles estabeleceram que para os exames de colesterol total e frações, né, que são colesterol total, o colesterol HDL, o colesterol LDL e o VLDL, que é uma fração, são todas frações, e também o triglicérides, é desnecessário o jejum, porque agora foi feito um estudo e nós temos o valor desses resultados no período
onde o paciente está alimentado. Então, eu tenho um valor de referência tanto para o paciente que fez jejum de 8 ou 12 horas, mais 12 horas por causa do triglicérides, e eu tenho também um valor de referência, onde o médico pode comparar os resultados, né, isso que é um valor de referência, para os pacientes que foram alimentados, quer dizer, que não está em jejum. Sim. E o exame que necessita de jejum, ele deve ser feito pela manhã ou pode ser feito ao longo do dia? Não, ele pode ser feito ao longo do dia. É porque a gente faz de manhã porque é muito mais fácil, né? Então a pessoa fica o período noturno, né? Onde ele tá, a maioria das pessoas dormem, né, à noite. Então a gente fica nesse período numa fase em jejum e ao acordar a pessoa não toma café da manhã, vai ao laboratório e colhe o exame. Só que isso é uma coisa cultural e isso é um dos motivos para que tenha se mudado essa visão do não precisar mais de jejum, né? Porque os laboratórios ficam cheios de gente, eu acho que todo mundo aqui colhe exame, né? Então a gente sabe que das 8 às 10 da manhã os laboratórios são lotados, tem muito paciente que passa mal, né? Por estar em jejum, por exemplo, os diabéticos, as crianças, as gestantes. Então, vários fatores interferiram e foi visto também que não precisa, que na verdade que as pessoas ficam mais em período alimentado do que período em jejum. Então, seria muito mais fidedigno eu ter um valor de referência no período alimentado, né? Que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Sim, agora, diante disso, um jejum, se tem um preparo que são 12 horas de jejum, mas a pessoa muito, né, correta, né, rígida, assim, ela fala, não, ficou 15 horas, não pode, né? Não pode. Não pode também, porque aí a atividade metabólica do organismo também muda, e isso não é legal. É até pior uma pessoa estar mais em jejum, mais tempo em jejum do que menos, né? Porque todo o metabolismo, a atividade pancreática, do fígado, isso tudo altera demais. Então, não é legal a pessoa colher com muito tempo de jejum. Por exemplo, vários laboratórios, quando a pessoa fala que está 14 horas em jejum, por exemplo, já não colhem o sangue. Porque não adianta colher, né, Jaqueline? Dá um resultado alterado, você nunca vai saber se é por causa desse período que fez jejum a mais ou se realmente a pessoa tem alguma alteração no exame de sangue. Então é melhor a pessoa se reprogramar se realmente ela não conseguiu cumprir esse preparo. A água, ela quebra o jejum? Não, a água não quebra o jejum. Só que assim, a gente tem que pensar que tudo em excesso é prejudicial, né? Então, para jejum, a água não quebra. Mas se você beber 1 litro, 2, 3 de água em um curto período, é óbvio que vai dar uma hemodiluição no sangue. Quer dizer, vai ter muita água junto com o seu sangue, né? Então, pode ser que dê um resultado menor do que o esperado. Mas para o exame de urina, interfere muito, né? Tanto para o exame de urina 1, quanto para o exame de urocultura, cultura de urina. Porque são exames quantitativos, eu vou dosar a quantidade de células, a quantidade de bactérias que tem na amostra de urina. Então, tomar muita água quando for fazer um exame de urina é muito prejudicial. Você falou do exame de urina, então para aproveitar, doutora, por que é necessário desprezar o primeiro jato da urina quando vai fazer a coleta? Essa é uma pergunta muito importante e ajuda bastante a gente de laboratório. O exame de urina, a gente pode ter vários tipos de coleta, né, dessa amostra de urina. Pode até ser colhida do primeiro jato, mas tem que ter uma indicação clínica. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma suspeita de uretrite, né, que é a inflamação na uretra, ou uma suspeita de prostatite para o homem, então a gente prefere colher o primeiro jato para ver se tem alguma bactéria, alguma lesão ali nesse primeiro jato. Mas a uma grande maioria dos exames, ele é feito com urina de segundo jato. Por que isso? Porque o primeiro jato vai limpar aquela uretra. E aí o segundo jato serve para a gente ter realmente o cenário do o que está acontecendo naquele rim, naquela bexiga. E o último jato
seria de um jato residual, que também não é fidedigno para o exame de urina. Então, o primeiro jato limpa e o último jato é residual, que não faz muita diferença a gente saber. Porém, o segundo jato, né, o jato médio, é o mais importante e que realmente traduz como está o rim e a bexiga, o sistema urinário, né? E fazendo a coleta em casa, é necessário deixar na geladeira também? A gente nunca recomenda que nenhuma coleta seja feita em casa. É óbvio que tem pacientes existem várias situações, né? Um paciente acamado, ou um paciente que não tem possibilidade de locomoção, é muito melhor colher em casa. Só que quem for colher em casa tem que respeitar toda a asepsia, a coleta do segundo jato. Então, toda a orientação que o laboratório passa tem que ser cumprida pelo paciente que vai coletar em casa, no escritório, né, fora do laboratório. Mas a gente não recomenda. Não colher em frasco que não seja fornecido pelo laboratório? Tem também isso, né, também doutora? não. Isso acontece muito em laboratório, né? Às vezes o paciente que colhe em outro lugar, manda frascos inusitados. Frasco de refrigerante, e aconteceram já várias coisas. Em relação a conservar em geladeira, sim. Se for colher em casa e se for demorar para levar ao laboratório, então sim, tem que deixar na geladeira. Só que lembrar que mais de 2 horas na geladeira também a amostra não fica viável mais. Então, é colher e levar para o laboratório, tá? Já para encaminhar para fazer a análise, não é, doutora? Isso. Tem quando a gente vai fazer exame, sempre eles perguntam, você ingeriu biotina, quer dizer, alguns suplementos alimentares. Por quê, doutora? Por que interfere? Biotina é uma vitamina que a gente toma, às vezes a gente nem sabe que toma, né? Ela está presente em vários suplementos vitamínicos e a mulherada usa para crescer cabelo, para melhorar o aspecto do cabelo e das unhas, né? E ela interfere diretamente nos exames, nos hormônios da tireoide. Então, na dosagem de hormônio da tireoide, como TSH e T4 livre, que são os mais usados, ela vai gerar, em algumas metodologias, um resultado abaixo do normal, porque a biotina, ela compete com o sítio de ligação que acontece lá dentro do equipamento, né, na reação analítica. Então, não é bom tomar biotina. O ideal é parar uns 3 a 5 dias antes de colher o exame. Exames feitos com imagem também, muitas vezes, não pode ser feito o exame laboratorial, né, doutora? Isso, também não. O contraste usado nos exames de imagem, ele dá uma insuficiência renal transitória, de poucas horas. Mas, se você tiver uma dosagem de ureia, creatinina, ou mesmo um exame de urina, vai alterar o exame. Então, a gente vai ter, possivelmente, um valor mais aumentado do que o normal, sendo que não vai ser uma lesão transitória no rim, tá? Porque isso é típico do contraste usado nos exames de imagem. Sim, então tem que... Mas não é nada grave, isso é transitório, por isso até que atualmente os pacientes que vão fazer exame de imagem com contraste, eles têm que ter um exame de avaliação renal, ureia ou creatinina, mais seguro é a creatinina, antes de realizar o exame de imagem. Sim. Um chá, um cafezinho, quebra o jejum também? Quebra, principalmente se tiver com açúcar, né? É complicado. Já me perguntaram, não pode, se né? Chiclete quebra o jejum. Não, chiclete. Não pode. Não pode. O jejum, mas assim, sabe, Janaína, ultimamente a gente está usando tão pouco exame com jejum, a gente conta nos dedos. Por exemplo, uma glicose, né, que é o exame para ver diabetes, né? Uma glicose, antigamente, se não tivesse 8 horas de jejum, o laboratório não colhia, né? E hoje, às vezes, o médico quer saber qual o valor daquela glicose sem jejum, né? Tendo se alimentado, né? O paciente estando alimentado. Então, a gente tem que fazer, porque ajuda o paciente.
E a glicose, até eu falo aqui, quando a gente dosa uma glicose em jejum, é quando o médico pede, lá no pedidinho médico, glicose de jejum. Quando ele não pede uma glicose de jejum, não é necessário o laboratório exigir o jejum. Não é necessário, porque às vezes ele está querendo ver realmente qual que é o valor do estado alimentado. Está caminhando para uma tendência para esse jejum diminuir? Já com a diminuiu. Evolução dos equipamentos Isso. e das tecnologias? Já diminuiu. É óbvio, a gente sempre fala assim na medicina laboratorial, é óbvio que o paciente, quando ele já sabe que ele tem diabetes ou que ele tem dislipidemia, que é colesterol alto, triglicérides alto, ele tem que fazer o jejum porque ele está sendo cuidado, né? O tratamento dele depende daquilo. Então, o médico já está acostumado a olhar os exames com o período de jejum. Então, é muito ruim para o médico perder esse parâmetro, né? E a função do médico que está lá avaliando o paciente é muito importante na orientação do preparo desse paciente, né? O médico, ele deve orientar o seu paciente. Olha, o senhor vai lá no laboratório, se eles falarem alguma coisa, pode falar que eu não quero jejum. Ou o médico deve falar, ó, eu preciso do seu exame em jejum. Então, o laboratório sempre vai acatar o que o médico escrever lá no pedido, o que o médico tiver orientado ao paciente. Sim. Alguns remédios também não podem ter sido ingeridos, como o ácido acetilsalicílico. Falei certo, doutora? Falou. Por quê, doutora? E está presente em um monte de medicamento esse princípio. E o AS é tomado também para quem tem problema de trombose, né, muitas vezes, ou prevenção de infarto. Então, isso acontece. Mas aí, o referente ao AS é só informar o laboratório que a pessoa toma AS, porque ele interfere na cascata de coagulação, né, nos exames de coagulação, nas plaquetas, mas não é muito grave o AS, não. Sim. E bebida alcoólica? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu só tomei fala, olha, perguntar 3 dias sem beber, né? Se ingeriu alguma bebida alcoólica. Não, mas só foi um copinho, né? Não pode. Não pode também. Pode. É assim, é difícil falar que pode ou não. É complicado. Ó. Eu falo assim, ó, que o paciente, se ele toma aquilo habitualmente, ou se ele faz aquele exercício, até não precisa ser bebida, né? Ou se ele faz aquele exercício habitualmente e todo dia, diariamente, e for colher o sangue, não tem problema. Porque o sangue dele vai refletir o que ele faz todo dia, né? Então, o que a gente não gosta, o que não pode é, por exemplo, o cara foi lá no sábado e comeu uma feijoada e no domingo foi colher exame, ou na segunda. Então, isso não vai refletir o que o organismo dele está passando. Né? Então, o que é feito habitualmente não tem problema. Nem o exercício, nem um copo de vinho, né? Que dizem que é tão bom para o coração. Então, o que é habitual não é ruim, não vai interferir, porque vai refletir o que a pessoa tem diariamente, tem todo dia e como está o organismo dela. Agora, é o que eu falei da água. Todo o excesso é prejudicial. Sim. Tem algum outro exame que você gostaria de pontuar e explicar para a gente, doutora? Tem um exame que a gente está fazendo demais há alguns anos, já uns 2, 3 anos, que é o teste de tolerância à lactose. Não sei se você já ouviu falar, que é para ver se o paciente realmente tem intolerância a essa enzima, que é a lactose, ou não tem ela presente, né? E aí a gente faz as dosagens, o paciente fica aqui no laboratório 1h30, e a gente faz as dosagens para ver se o paciente tem ou não essa intolerância. E durante a coleta desses, antes, né, da coleta, a gente faz o paciente bebe um líquido, que é a lactose, para ver realmente se ele desenvolve alguma intolerância na hora, porque às vezes tem paciente que já tem dor de barriga, já tem mal-estar gástrico até, e aí tem que fazer as dosagens. E para esses exames, tanto para esse quanto para a curva glicêmica também, a gente precisa do jejum. Aí já é um exame mais controlado, onde o paciente fica aqui no laboratório, que a gente até chama de um teste funcional. Então, a gente administra alguma coisa para ele tomar e vai dosando, né,
colhendo sangue seriadamente para ver como é que está, como se apresenta depois de ter ingerido esses líquidos. Sim. E o exame de fezes, doutora? Como evoluiu a tecnologia para esses exames? Ai, não evoluiu. Não evoluiu? Ai, não. Infelizmente, o exame de fezes continua igual a 30, 40 anos atrás. A gente tem que colher as fezes, né, 3 dias consecutivos, com intervalo de um dia. É um exame que não evoluiu no tempo, infelizmente. A gente tem que fazer uma filtragem nas fezes e olhar se ele tem larvas ou cistos ou ovos, né? Então, é um exame muito minucioso, muito difícil até, né? Tem amostras que a gente já encontra de cara, mas é difícil a gente fazer a avaliação, demora um pouco. E é uma coisa que não evoluiu. Na verdade, as pessoas preferem tomar o remédio do que fazer o exame, né? Para ver se tem alguma verminose. Já toma o remédio. Já toma o remédio, porque é um exame chato de colher, né? É assim, meio difícil, porque você tem que fazer as fezes num lugar específico, que não molhe, não tem contato com urina. Então, não é um exame fácil de coleta. E o resultado também demora um pouco. Então, as pessoas preferem, às vezes, tomar o remédio, né, o vermífugo, ao invés de colher o exame. E não pode tomar laxante, né, doutora, para fazer esse exame? Não pode não tomar laxante, tem que comer a sua dieta habitual e sem tomar laxante, porque senão é pior ainda mais, né? Sim. Doutora, a gente falou então bastante sobre esse preparo, o antes. Agora, depois que o paciente colheu, como é que é o procedimento, tanto no laboratório? São equipamentos? Até que ponto a parte humana atua na análise desse material? Até que ponto é equipamento? Explica pra gente como é que é depois. Então, o laboratório, a gente divide os exames em 3 fases, né? A fase pré-analítica, que é essa fase que inclui o preparo. A fase pré-analítica é a mais complicada, porque tem envolvimento de mais pessoas, né? Então, tem o médico que solicita o exame, que formula a hipótese diagnóstica, tem o paciente que faz ou não o preparo adequado, tem a coleta propriamente dita, né, a perfuração da pele para colher o sangue, tem o transporte desses tubos até o laboratório e o preparo desse material também. Então, a centrifugação, isso também faz parte dessa fase pré-analítica. Depois dessa fase, que a gente já falou um pouquinho dos preparos, nós temos a fase analítica, onde é efetivamente o processamento das amostras para a obtenção do resultado. Então, nessa fase analítica, a gente, hoje em dia, é muito automatizado, né? A gente tem muitos equipamentos. Então, por exemplo, os testes bioquímicos, eles são feitos em equipamentos, o hemograma ele é feito em equipamento, as sorologias também são feitas em equipamentos, hormônios, toda a reação de antígeno-anticorpo é feito em equipamentos atualmente. E depois, e dentro dessa fase, a gente tem o controle de qualidade também, né? Nenhum teste do laboratório sai para o paciente se ele não tiver passado pelo controle de qualidade. Então, a gente faz esse controle no início do dia, no início da rotina. A gente sabe, tem uma amostra padrão, onde a gente sabe os resultados que tem que dar, e aí, dando certo essa padronização, os exames dos pacientes vêm e podem ser liberados. Então, essa fase analítica é muito séria, é muito controlada em todos os laboratórios, e depois vem a fase pós-analítica. A fase pós-analítica é aquela onde a gente interpreta no laboratório o resultado, avalia se é um resultado normal, se é um resultado alterado, um resultado crítico, até de risco de vida. Então, essa parte é do laboratório, e depois tem o informe do resultado, né? A digitação, que hoje é pouquíssimo, né? A gente chama de interfaceamento, o que existe hoje, que é a passagem dos resultados do equipamento por um sistema direto de informática para conseguir o resultado. E aí o médico avalia esse resultado também, a avaliação desse resultado pelo médico também faz parte da fase pós-analítica. Então, hoje a gente diz
que a maioria dos problemas que acontecem em laboratório está na fase pré-analítica, que é onde tem mais gente atuando e também o paciente. O ser humano, né, doutora? O ser humano. E na parte analítica, você perguntou, né, como atua, né, como que tem mais equipamento que gente. Laboratório não funciona se não tiver gente, né? Até a gente fica meio receoso assim de falar. A gente fala laboratório é só apertar botão. Não é só apertar botão, né? A gente tem que ter toda uma criticidade, as pessoas têm que saberem o que estão fazendo, estudarem, porque é muito detalhe, é muita alteração de metodologia, são muitas coisas diferentes e as pessoas têm que trabalham no laboratório têm que estar preparadas para isso. Então, tem exames que a gente faz sem equipamento, como culturas, por exemplo, mas hoje até tem muitos equipamentos que fazem as culturas também. O exame de fezes é um exame que a gente faz também manualmente, sem equipamento. Espermograma também faz sem equipamento. Tipagem sanguínea, tem alguns lugares, banco de sangue que faz com equipamento, mas a maioria dos laboratórios faz sem equipamento. Então, assim, se você for num laboratório grande, 90%, 95%, 96% da rotina é automatizada, é feita em equipamentos. E só um pouquinho que não é. Mas em laboratórios menores isso pode mudar um pouco, né? Sim, é um trabalho, são processos, tecnologias para evitar falsos positivos, falsos negativos, doutora? Isso, falsos negativos, falsos positivos, erros laboratoriais, né? A área da qualidade laboratorial começou há muito pouco tempo no Brasil, então a gente vem passando por melhorias e evoluções nessa área de qualidade, trazidas de outros países, né? E hoje já está muito bem sistematizado no Brasil. A patologia clínica, a medicina laboratorial, foi a primeira área que começou com qualidade na saúde. Então, assim, a gente está evoluindo ainda, mas a gente tenta fazer o melhor pelo paciente, né? E é muito detalhado, não é fácil. Sim. Doutora, a gente chegou ao final do programa, assim, para as pessoas que comumente vão fazer esses exames, até como rotina em acompanhamento de alguma moléstia, né, vai a cada 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes está até cansado de ficar fazendo todos esses preparos. Qual a sua orientação, doutora? Eu acho que o principal é a pessoa que vai fazer um exame, que vai ter um diagnóstico ou acompanhamento de uma doença, é conversar com o médico. E o médico dela tem que orientar a como fazer esse preparo. Se tem que parar de tomar algum remédio, se tem que fazer jejum. Isso é muito importante para o resultado final do exame. Então, o preparo, o jejum, ou a parada de um remédio, ou até a tomada de um remédio diferente, isso a gente faz, né? Muitos acompanhamentos laboratoriais de drogas, de remédios, isso acontece, né? Então, o médico tem que orientar. Então, se o médico não falar nada, não custa a pessoa perguntar. O senhor quer o que eu faço de jejum? Ele pode até falar, liga lá no laboratório e veja lá. Pode ligar, por favor, liguem nos laboratórios para perguntar as orientações, porque a gente tem muito prazer em falar como tem que ser, como é o melhor preparo para o paciente. Doutora, e o exame PSA? Qual a recomendação? O PSA é muito importante também, né? Existem alguns preparos para serem feitos. Então, para o homem colher um PSA, ele tem sempre que ter 2 dias de abstinência sexual, não pode ter feito exame de toque nesses últimos 2 dias, não pode ter feito andado a cavalo, moto, então tudo isso é muito importante. Biópsia transretal não pode ter feito nos 30 dias que precedem a coleta. Então, o PSA é um exame muito chato, porque qualquer manipulação prostática vai produzir PSA. Então, tanto na relação sexual, como no o andar a cavalo, né, a moto,
pode fazer com que o PSA tenha um resultado falso positivo, ou um resultado mais aumentado do que verdadeiramente é. Sim, então todo cuidado, né, corretamente para fazer esses exames dos homens. Doutora, agora uma última pergunta mesmo, é sobre os bebês da nossa colega aqui, a Maristela, ela tem um bebezinho Bernardo, ela quer saber assim, quando levar o bebê para fazer um exame, só quando tem alguma indicação mesmo, ou já depois de um aninho, fazer o exame de urina ou até, né, um hemograma? Não tem uma padronização para coleta, para fazer rastreamento em criança. Mas depende muito do pediatra, né? De como ele conduz ali o acompanhamento do bebê. O que é importante para falar de bebê é que o bebê mama, né? E logo assim, quanto menor ele é, mais ele mama, né? É mais frequente as mamadas. Então, tem bebê que mama de 2 em 2, de 3 em 3 horas. E se precisar fazer uma coleta de sangue para um diagnóstico ou acompanhamento de alguma coisa, essa coleta tem que ser sempre antes da próxima mamada. Tá? A mesma coisa, Jaqueline, quando a gente toma um remédio fixo, né? Um remédio de horário. Sempre é bom a dosagem, a coleta do sangue ser antes da próxima tomada do remédio. Tá? Mas a pessoa nunca pode deixar de tomar o remédio para colher exame, hein? Sim, muito importante. A não ser que o médico oriente. Sim. Doutora, obrigada novamente por sua participação aqui no Saúde em Foco, trazendo essas informações tão importantes sobre o preparo adequado para os exames. Eu agradeço, Jaqueline, essa abertura que você me dá para a gente divulgar a nossa especialidade. A gente sabe, né, tem contato com tudo isso, a população em geral vai sempre, né, faz exames de laboratório, mas isso não é muito abordado. Eu te agradeço por esse espaço, por a gente estar falando disso. Obrigada, doutora. Um abraço e até o próximo Saúde. Obrigada a você. Tchau, tchau. E a gente conversou com a doutora Maria Gabriela De Luca, patologista, que conversou com a gente sobre o preparo correto para fazer exames laboratoriais. Espero que você tenha gostado desse programa. Se você quiser assisti-lo novamente ou indicar para alguém, a gente está em nosso canal no YouTube. É só procurar Câmara Rio Preto, tem a playlist Saúde em Foco e todos os programas. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Até mais. Tchau.